Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Espero que estejam bem, espero que estejam tendo aí uma ótima semana. Então, assim, terceiro ano. Vamos lá, página 382, 382, matriz energética. Então, vou falar um pouquinho para vocês de matriz energética, né? E já vou entrar na aula 16 também, que é a questão do petróleo. Então, às vezes, a dúvida nossa, né? O que é matriz energética? Na apostila de vocês traz da seguinte maneira, né, que matriz energética, né, são todas as fontes de energia primária e secundárias, né, utilizadas em um país em diversas atividades socioeconômicas. Então, as primárias, né, elas podem ser consideradas aí renováveis e não renováveis, como traz aí a relação de renováveis e não renováveis, né, na apostila de vocês. Então, nós temos aí as renováveis, a água, o sol, ventos, a biomassa que é adquirida através da lenha e da cana-de-açúcar, exceto a água, né, que são consideradas aí fontes alternativas ainda pouco utilizadas no mundo. E depois eu vou falar da água, né, como que ela é utilizada. As não renováveis, elas já entram lá os combustíveis fósseis, né, que no caso seria o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, minérios radioativos, né, como urânio e tório, e essas são as fontes mais utilizadas no mundo pelo alto poder energético. É, tem o alto poder energético, mas também tem um fator agravante aí que é a poluição, tá bom? Então, as fontes secundárias de energia, elas são secundárias, elas são produzidas a partir da primeira. Em linhas gerais, eu vou resumir aí. É, o que é matriz energética, em suma, né, resumindo, professor? É um conjunto de fontes de energia, né, ofertado no país que tem o objetivo de captar, distribuir e utilizar essa energia, né, em todos os setores da economia. Quais seriam eles? Comerciais, industriais e residenciais. Então, mais uma vez, eu vou chamar de matriz energética o conjunto de fontes de energia ofertado no país para captar, distribuir e utilizar, né? Quando eu digo utilizar, é a utilização da energia nos setores comerciais, industriais e residenciais. A matriz energética ela representa a quantidade de energia disponível em um determinado país. E a origem dessa energia ela pode ser de fontes renováveis ou não renováveis. Então, o lance seria nós atentarmos para o que é renovável e não renovável. Sabendo o que é renovável e não renovável, já dá para dar uma diretriz, já dá para nos nortear enquanto fonte energética, tá bom? Então, a matriz energética mundial, a gente pode afirmar que ela é composta, em sua maioria, por fontes não renováveis, tá legal? Então, essas fontes não renováveis seriam aí os combustíveis fósseis, né? Como petróleo, carvão mineral, gás natural. Essas fontes não renováveis, elas ainda constituem aí grande parte da energia utilizada em todo o mundo. Eu coloquei essa imagem para vocês, né, do nosso território, tá? Então, quanto que é utilizado de cada fonte de energia? Então, gás natural lá nós temos 7,50%, o carvão 6,60%, o urânio 1,80%, tá? A biomassa já um pouquinho mais, que é 27%, o petróleo, né, que vem estourando aí com 43,10%, e as hidrelétricas, né, que apresenta aquele problema que eu falei. Aliás, os fatores favoráveis da hidrelétrica é que elas não são poluentes, né? O, o fato, digamos assim, contundente, contrário aí, é que além de desapropriar, ela afeta aí, quando cria-se uma hidrelétrica,
além de ter a desapropriação de casas, ela vai afetar aí diretamente, né, o meio ambiente, tá legal? E a hidrelétrica aí é 14%. É barata? É barata a criação de hidrelétrica. Só que o que ela tem de negativo é que ela vai afetar o meio ambiente, tá legal? Então, eu acredito que esses são os aspectos mais importantes, né, que a gente poderia citar da matriz energética, né? A matriz energética brasileira, já que nós estamos mostrando esse gráfico do Brasil aí, ao contrário, né, ela possui a base na produção hidrelétrica, apesar de estar colocando aí como petróleo, mas a base, né, o que mais investe-se, são nas hidrelétricas. Então, assim, são mais de 1.000 usinas hidrelétricas no país, tá? O que vai corresponder aí cerca da metade da produção e também consumo, né, de nós brasileiros. A energia hidrelétrica é considerada uma fonte de energia renovável, ou seja, ela é proveniente de recursos capazes de se refazer em um curto prazo, tá legal? Então, além das hidrelétricas, o governo nosso, aqui o governo brasileiro, né, incentiva desde a década de 70 a produção e a utilização do etanol. O etanol é o combustível obtido aí, principalmente através da cana-de-açúcar, que também é uma fonte de energia renovável. O etanol ele é muito utilizado no país, tá? Na atualidade, o etanol ele representa aí cerca de 15% do total de combustíveis esses consumidos, né, em motores a combustão, explosão, né? Então, assim, em todo o mundo tem se discutido aí a respeito da necessidade de da substituição da matriz energética, né? Essa discussão ela é baseada nos combustíveis fósseis e também em fontes de energias não renováveis. A questão ambiental ela tem que ser prioritária nesse debate, né? Porém, sempre tem um porém, né? A dependência do petróleo como fonte de energia ainda é uma das causas de toda a preocupação, da maioria das preocupações. Quando a gente fala de meio ambiente, e aí vai nos remeter, né, sempre como petróleo, o vilão da história, né? E por mais que a gente tente, por mais que o mundo faça pacto de colocar que o petróleo vão diminuir a sua utilização, aquela coisa toda, o que a gente percebe, o que a gente consegue visualizar, né, ultimamente é que o petróleo ele não tem perdido espaço. Falam de energia eólica, das hidrelétricas que tem um baixo custo, né, da energia solar, só que o petróleo ele ainda continua e vai continuar sendo durante muito tempo a mola propulsora do capitalismo, né? Porque, por incrível que pareça, a gente não consegue, o mundo, o planeta, ele não consegue substituir o petróleo num curto prazo, tá legal? E por falar em petróleo, vamos lá, né, para a página 383, falar um pouquinho do petróleo para vocês aí, tá bom? Então, na apostila de vocês, na 383, tá lá. O que é o petróleo? Então tá lá, substância oleosa combustível de coloração escura, encontrada em rochas sedimentares, formada a partir do soterramento de restos animais e vegetais marinhos no fundo, no fundo, antigos lagos ou mares. Então, assim, é uma fonte de energia mais utilizada no mundo para a produção de combustíveis, amplamente utilizados nos setores de transporte, que aí é a transformação dele diesel e gasolina. As maiores reservas do petróleo no mundo estão nesse gráfico aqui embaixo, né? Então nós temos lá a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, país do Oriente Médio. E, né, para nossa surpresa, os Estados Unidos, que é um grande importador de petróleo, ele vem como quinto país produtor de petróleo do mundo. É uma coisa contraditória, mas aí a gente vai tirar uma aula só para falar dessa contraditoriedade americana, de apesar de ser o quinto maior país em produção de petróleo,
ele importa bastante petróleo. E aí traz um pouco, né, dessa característica do petróleo no Brasil. Só lembrando vocês que a aula lá da matriz energética tem os exercícios também, né? Pouquinhos exercícios. Eu estou entrando no petróleo aqui porque aí depois vocês terão aí uma aula para resolver os exercícios da 15 e da 16, tá? Então, como que se apresenta o petróleo no Brasil? Ele teve a sua fase de monopólio estatal, ou seja, monopólio do governo, né? Onde o governo que controlava aí a produção. Isso foi iniciada com a criação da empresa estatal Petrobras S.A. em 1953. O pessoal pede muito a respeito da criação da Petrobras em Enem, né? Então seria interessante vocês gravarem essa data aí. A estatal detinha o monopólio da pesquisa, exploração, transporte e refino do petróleo, sendo a comercialização de derivados a exceção. Então, o governo ele monopolizava, né, a pesquisa para a exploração, o transporte e o refinamento do petróleo. A única coisa que ele não tinha o poder era de comercializar os derivados do petróleo. Como ocorreu a quebra desse monopólio? Então, assim, o setor de petróleo foi aberto para empresas públicas ou privadas sediadas no Brasil. A Petrobras tornou-se uma empresa de capital misto, ou seja, um pouco privado e um pouco estatal, com a participação do capital público e privado. Foi criada aí a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, para regular o setor e assegurar o interesse do país sobre exploração de recursos. A ANP, né, a Agência Nacional do Petróleo, ela surge para poder controlar aí o interesse do país, para o país não ficar a esmo, tá legal? Depois surge aí o pré-sal. O que foi o pré-sal, gente? Onde nós conseguimos aí uma autossuficiência, como traz a apostila de vocês aqui. O Brasil ele alcança essa autossuficiência, né, na produção do petróleo em 2006 e está aqui, ó, apesar da significativa conquista, o país ainda depende da importação de petróleo leve, diferente do encontrado no território nacional para a produção de combustíveis. Gigantescas reservas de petróleo e gás natural foram encontradas em uma camada de rocha sedimentar denominada pré-sal, situada a mais de 7 quilômetros de profundidade. Os altos custos tecnológicos dificultam o seu maior aproveitamento. Então, aí tem os exercícios dessa questão, dessa aula também do petróleo, né? Mas eu vou me inteirar aqui um pouquinho mais, vou detalhar aí a importância do petróleo, o que é o petróleo, como é a sua exploração no mundo, para que a gente possa depois partir para os exercícios. Então, esse petróleo, ele é um líquido, né, viscoso, meio... E ele é menos denso que a água, e ele é formado por uma mistura bastante complexa de compostos orgânicos, né? Principalmente hidrocarbonetos. Aí a professora de biologia de vocês, de química, ela pode até falar um pouquinho mais desses hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos, né? São compostos, né, cujas moléculas aí são formadas somente por átomos de carbono e de hidrogênio, se não me falha a memória. Mas depois é bom consultar uma professora especialista na área. Então, assim, eles são associados a pequenas quantidades de outras classes de compostos, né, que contêm nitrogênio, enxofre e oxigênio, tá legal? A teoria para o surgimento, a teoria mais aceita para a formação do petróleo é a de que ele se originou de resto de seres vivos, né? Animais, vegetais, ao longo de milhões de anos. Tá? Estima-se aí que as reservas de petróleo, né, elas tenham aí entre 10 a 500 milhões de anos, tá legal? Então ocorreu que principalmente pequenos seres marinhos, né, como animais e vegetais unicelulares, eles acabaram aí se depositando no fundo dos lagos e mares, né, e com o tempo houve aí uma acumulação de sedimentos
que são restos, né? E essa matéria orgânica, ela vai sendo impelida ou empurrada, como queiram, para partes mais profundas, né, dos oceanos e lagos, onde as condições elevadíssimas das pressões, né, de pressão de temperatura, bem como a falta de oxigênio, elas impediram, né, que as bactérias realizassem aí uma decomposição rápida dessa matéria orgânica. E aí, né, sob a ação dessas bactérias que a gente chama de anaeróbicas, né, porque elas não têm nenhuma movimento, aquela coisa toda, elas passam a se decompor ao longo de milhões de anos, gerando aí esse ouro preto, né, que nós chamamos de petróleo. O petróleo ele fica armazenado no interior de poros ou espaços vazios de rochas impermeáveis, né, tipo assim, o arenito. Eles são conhecidos como rochas de reservatório. E daí que vem o nome petróleo, que significa óleo de pedra, né? Petróleo, óleo de pedra. Além disso, eles são gerados pela decomposição dos seres vivos, né? O petróleo, o gás natural, o carvão, eles são denominados combustíveis fósseis e são todos recursos que nós consideramos esgotáveis, ou seja, eles não são renováveis, tá legal? Eu acredito que graças a essa origem, né, do petróleo, que a grande maioria das reservas petrolíferas, elas encontram-se aí em bacias sedimentares e depressões geológicas, né, ou seja, abaixo do fundo do mar, que podem estar próximas aí à superfície ou a mais de 5.000 metros de profundidade, como é o caso do pré-sal aqui a 7 quilômetros, né. Então acredita-se, né, que grande parte do petróleo ela foi perdida na superfície por meio de vazamentos ou o que nós chamamos de exsudações. Por isso que o petróleo ele já era usado desde a antiguidade, né? Os babilônios, por exemplo, eles usavam o petróleo para calefação. O que é a calefação, professor? É a pavimentação de vias, né? E a impermeabilização das suas residências. Eles já tinham essa destreza. Os egípcios também, eles usavam o petróleo para essas finalidades e para a construção aí das pirâmides, né? Iluminação, embasamento de corpos, embalsamento de corpos e tratamento de muitas doenças. O petróleo era utilizado bem na antiguidade. Existem evidências, né, de que os chineses eles perfuravam poços para achar petróleo, mas como a tecnologia não era tão avançada, ele não era usado como combustível. E aí só a partir de 1859 que o William Drake, né, perfurou os primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos. Convém ressaltar também que o petróleo ele não é usado na sua forma crua, né? Depois de extraído, ele é encaminhado para as refinarias, né, onde ele passa por processos físicos e químicos, tais como destilação. Essa destilação ela tem o objetivo de separar os seus componentes em frações, e cada fração é usada com uma finalidade, tá legal? E as diferenças físico-químicas desses compostos, né, que eu posso trazer para vocês, elas baseiam-se basicamente assim na quantidade de carbonos em suas cadeias, né? Que não tem uma tabela aqui, senão eu iria ilustrar para vocês um pouquinho melhor. O querosene, por exemplo. O querosene ele foi a primeira fração do petróleo a ter importância comercial, pois foi o querosene, né? Ele passou a ser usado na iluminação das casas, na iluminação de fábricas e comércios, o que ajudou aí a preservar as baleias, pois até então o óleo das baleias eles eram utilizados como combustível para as lamparinas e lampiões. Então o querosene, de certa forma, ele livrou a cara das baleias, por assim dizer.
a gasolina. A gasolina ela passou a ser derivado mais valioso do petróleo no final do século XIX, né, com a invenção do motor a explosão, ou seja, né, a combustão, cujo combustível era a gasolina. Os derivados do petróleo eles também são usados na fabricação de inúmeros materiais que às vezes a gente nem faz ideia, né, que nós usamos no nosso cotidiano. Polimentos, plásticos usados em embalagens, brinquedos, roupas, calçados, borracha, cola, tinta, detergente, vernizes, resina, inseticidas, fungicidas, corantes, solventes, doce, explosivos e assim por diante. A quantidade de derivados de petróleo, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela é incalculável. Então, eu particularmente acho a história do petróleo muito interessante. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, né, traz e a gente procura aí detalhar, explicar um pouquinho melhor. Tá bom? Então, assim, não esqueçam, eu vou deixar uma aula para vocês fazerem as atividades, os exercícios, né, da aula 15 e 16, tá legal? Deus abençoe a todos, tenham aí uma ótima semana e estamos juntos.